Tá pensando que LGBT é bagunça, meu amor? Pois fique sabendo que não é não. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui conversar sobre o Dia do Orgulho LGBTQIA+, porque exatamente hoje, dia 28 de junho, é comemorado mundialmente o Dia do Orgulho LGBT. Mas, você sabe por que disso? Talvez você até saiba, né? Talvez você saiba o que tenha sido a revolta de Stonewall, talvez você não saiba, e bom, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Antes de mais nada, eu preciso contextualizar vocês de como era o cenário LGBTQIA+, nos Estados Unidos nos anos 60, porque, né, foi nessa época que tudo aconteceu. O que vocês precisam saber é que nos anos 60 as coisas eram muito diferentes do que a gente tem hoje em dia em questão de legislação. Nos Estados Unidos, em quase que todos os estados, era proibida a homossexualidade. O único estado que não tinha essa proibição era em Illinois. Em todos os outros, homossexualidade era algo proibido, não era permitido de jeito nenhum e dava prisão. E quando acontecia uma prisão desse tipo, a pessoa presa, ela não apenas ia para a cadeia, como ela era estigmatizada por isso pelo resto da vida dela. Era comum que os jornais publicassem o nome completo dos presos por homossexualidade, bem como a idade deles e às vezes até mesmo o endereço deles, justamente para que eles ficassem marcados para sempre como párias da sociedade, mesmo depois de serem libertos. E aí você imagina o transtorno que isso não causava também para os familiares, né, que tinham isso exposto para todo mundo, que via a homossexualidade como algo nojento, errado, absurdo e uma prática pervertida. Pois é, né? Até hoje tem gente que tem esse tipo de pensamento nojento e pequeno, então imagina nos anos 60. Mas, se você achou que Illinois é que fosse se tornar o local de refúgio dos LGBTs que ia mais por ser um local onde a homossexualidade não era proibida, você se enganou. Porque, na verdade, o que acabou se tornando um refúgio dos LGBTs dos Estados Unidos foi a cidade de Nova York, que mesmo vivendo sob essa pena, ainda assim era uma cidade que construiu ali em seu submundo uma cultura LGBT bastante rica. E essa cultura se consolidou no bairro de Greenwich Village. E se você pensou em Village People, você pensou muito corretamente, porque justamente a banda Village People, né, o grupo musical que veio anos depois, foi inspirado justamente nesse bairro que se tornou o refúgio dos LGBTs que ia mais de Nova York. Por isso que na música de IMCA eles falavam sobre aquele lugar ser um refúgio, justamente porque era como Greenwich Village era visto em Nova York, como um refúgio LGBT que ia mais, que naquela época todo mundo era conhecido apenas como gay. As pessoas não faziam distinção das pessoas trans para os homens gays, nem para as mulheres lésbicas, né? Era tudo dividido entre sapatões, as butches e os gays, né? As bichinhas. Faggots. E nessa época tinha uma lei também que estava muito atrelada à proibição de pessoas gays, à proibição de homossexualidade, que era a proibição de se travestir, né, o que eles chamavam de masquerade, lá nos Estados Unidos. E essa lei permitia que os policiais prendessem qualquer pessoa que não estivesse se vestindo de acordo com o seu gênero de nascimento. E quem definia se essa pessoa estava ou não se vestindo com o seu gênero de nascimento era a própria polícia. Existia uma regra de que uma pessoa teria que estar usando pelo menos, no mínimo, 3 peças de roupa condizentes com o seu gênero, e meias não valiam. Então existia uma fiscalização muito grande sobre o gênero das pessoas, e quem mais sofria com isso eram as pessoas trans e as pessoas que praticavam a arte de drag queen. E também os drag kings, né? Não vamos esquecer dos drag kings nesse canal. E para comprovar que aquela pessoa realmente não tinha nascido pertencente àquelas roupas, algo que não faz o menor sentido, mas enfim, era a lei da época, os policiais tinham um meio de poder identificar quem de fato estava infringindo a lei. E para isso eram usadas as policiais mulheres. Quando prendiam alguém que estava usando roupas femininas sob suspeita de não ser uma mulher, isso não tinha muito bem como ser averiguado, as policiais femininas que revistavam essa pessoa, muitas vezes levando essa pessoa para um local privado, geralmente algum banheiro, algo do tipo, e exigindo que essa pessoa mostrasse seus genitais. Se tivesse um pinto ali, essa pessoa era presa. E como era comum que algumas pessoas trans e algumas drag queens se vestissem de forma
socialmente de acordo com o seu genital durante o dia e apenas à noite e apenas dentro do bar ou em algum lugar mais pró-LGBT se vestisse como drag queen ou enfim, vestisse as roupas que sentissem vontade, alguns policiais resolviam se travestir para poder se infiltrar dentro das comunidades LGBTQIA+. Nisso, eles prendiam em flagrante pessoas que fossem querer se relacionar com essas pessoas trans, né? Pessoas que achassem que eles eram essas pessoas trans ou essas drag queens e fosse lá, enfim, tentar ter algum envolvimento sexual com eles, era preso em flagrante, já que eles estavam como policiais disfarçados, né? E assim também eles conseguiam transitar mais dentro dos meios LGBTQIA+, para prenderem as drag queens e as travestis que estivessem ali vivendo suas vidas. E tanto por causa de alguns preceitos religiosos totalmente LGBTfóbicos e também por causa de toda essa repressão policial, muitos estabelecimentos proibiam a entrada de pessoas LGBTs ali, naqueles espaços, justamente para evitar um constrangimento aos demais clientes e também para evitar que a polícia começasse a fazer batidas nesses estabelecimentos e talvez até fechando-os. Então, LGBTs não tinham muito para onde ir. E quando você não tem para onde ir, o que acontece? A marginalização. E o que provém da marginalização? Toda uma subcultura ali acontecendo naqueles espaços tão normais, vamos assim dizer. E como motéis não aceitavam pessoas LGBTs, não aceitavam que dois homens adentrassem esses espaços, muitas vezes esses homens começavam a procurar locais públicos para poder satisfazerem as suas vontades sexuais. E foi aí que surgiu o conceito tão famoso do banheirão, porque muitas vezes esses homens se encontravam ali dentro de banheiros públicos masculinos para poderem, enfim, conseguir transar, já que motéis não os aceitavam. E uma outra prática também que era comum, mas à noite, já que a maioria dos banheiros públicos estavam fechados, era o uso de caminhões de frigoríficos que ficavam estacionados à noite. Então acontecia que muitas vezes muitos homens gays se juntavam em estacionamentos onde tinham muitos desses caminhões de frigoríficos ali estacionados, entravam dentro das caçambas desses caminhões e faziam ali uma espécie de sauna, vamos assim dizer, né? A sauna ali deles naquela época eram esses caminhões de frigorífico. Nem preciso dizer que por serem caminhões de frigorífico que eram usados para transporte de carne e de animais abatidos durante o dia, não eram locais que eram lá muito propícios para práticas sexuais. Esses caminhões eram nojentos, eles tinham um cheiro muito desagradável e eles ficavam muito cheios de pessoas ali dentro, né, durante essas práticas. Então ficava realmente sendo um ambiente muito difícil, acho que só de pensar me dá agonia. Mas era um meio que as pessoas tinham de poder viver ali sua vida sexual de forma minimamente satisfatória. E acontece que a polícia sabia disso, a polícia estava em constante vigilância ali, então eles sabiam que esses caminhões eram usados para isso, e por vezes, de noite, os policiais iam lá fazer batidas nesses caminhões, né? As pessoas se comunicavam, né, dizendo que os policiais estavam chegando, inclusive, né, tinha essa comunicação, inclusive tinha algo parecido com o Pajubá que a gente tem aqui no Brasil, onde chamavam os policiais, né, os camburões de polícia e tudo, acho que era de Lilian, se não me engano. Enfim, eles tinham os códigos deles para avisar. E aí, quando a polícia estava chegando, eles saíam correndo desses caminhões e os policiais batiam nos caminhões também e prendiam muita gente, batiam em muita gente que não conseguia fugir, apanhava muito e era preso depois. Então, era uma situação bem horrível mesmo, né? Bem horrível. E falando especificamente de estabelecimentos como restaurantes e bares, os únicos que atendiam pessoas LGBTQIA+, eram aqueles que estavam localizados justamente em Greenwich Village. E um deles era o bar de Stonewall, tão famoso bar de Stonewall. Mas a polícia, sabendo bem quais eram esses bares que aceitavam pessoas LGBTs, costumavam fazer batidas policiais com uma certa frequência nesses lugares. Quando essas batidas aconteciam, as luzes do ambiente se acendiam, a música parava e todas as pessoas que estavam ali dentro, já sabendo que se tratava de uma batida policial, se afastavam, porque sabiam que qualquer coisa ali que fizessem poderia ser usado como um motivo
para serem presos, né, para a polícia prender essas pessoas e também para fecharem esses estabelecimentos, talvez até definitivamente. Então você imagina o aspecto de terror que existia nesses lugares, né? Você imagina o quanto que devia ser muito assustador ser LGBT naquela época, com essa caçada dos policiais e tudo mais. Não era realmente algo fácil, não era uma vida minimamente tranquila de se viver. Se hoje para nós as coisas estão difíceis, a gente tá vendo tantas pessoas morrendo, né? Inclusive, um dia desses teve uma travesti chamada Rebecca que andando nas ruas de Recife, né? Tacaram gasolina e fogo nela, do nada, do nada. Isso em 2021 aqui no Brasil. Então você imagina como era nos anos 60. As coisas eram muito absurdas mesmo. E depois que a música parava de tocar e as luzes se acendiam, a polícia costumava mandar as pessoas irem para os fundos desses estabelecimentos, aonde a documentação dessas pessoas era conferida e elas tinham em torno de 30 minutos para poder sair do bar. E muitas prisões eram efetuadas. Apenas na cidade de Nova York, todos os anos, cerca de 500 pessoas eram presas sob acusação de crimes contra a natureza. E também anualmente, cerca de 3.000 a 5.000 pessoas eram presas, acusadas ou de prostituição ou de vadiagem, e quase todas essas pessoas eram LGBTs pegos aí pela polícia, que às vezes não apenas atestando que essas pessoas cometeram crimes contra a natureza, algo que não faz o menor sentido, também colocavam ali na conta a prostituição, no caso das pessoas LGBTs que tinham que sobreviver da prostituição, porque ninguém empregava. Se hoje é difícil empregarem, naquela época era muito mais difícil, ou sob acusação de vadiagem, que é algo totalmente vago, e é um tipo de lei que não faz sentido em nenhum período histórico em que ela for aplicada. Mas quando a polícia começa a perseguir muito certos grupos, os afastando e os marginalizando desse jeito, deixando com que as pessoas não possam adentrar os espaços comuns das demais pessoas, enfim, que não fazem parte desse grupo, cria-se um nicho de mercado ali que é muito fácil de ser explorado. E foi assim que a máfia começou a abrir bares LGBTQIA+, em Greenwich Village. E esses bares, controlados pela máfia, eram ambientes muito desagradáveis, porque a bebida vendida ali não era uma bebida que vinha de origem legal, eram bebidas roubadas. A máfia roubava essas bebidas de outros fornecedores, né, de fornecedores legais, e depois dessas bebidas serem roubadas, a máfia adulterava essas bebidas de alguma forma, né, muitas vezes deixando aquela bebida um pouco perigosa de ser ingerida por seres humanos, né, diluindo a bebida, enfim, fazendo coisas para que ela durasse mais tempo. E além disso, essas bebidas eram vendidas muito mais caro, já que as pessoas LGBTs que mais não tinham muita opção. Então eles realmente metiam a faca nessas pessoas, cobrando preços exorbitantes por bebidas que nem eram de boa qualidade. E é claro que o bar de Stonewall era um desses. E os relatos dizem que Stonewall era um bar sujo, de bebida duvidosa, controlado pela máfia para que a polícia não pudesse fechá-lo. E era nesse ambiente insalubre que a gente encontrava tantas pessoas ali sendo felizes. Porque quando a gente tem toda uma marginalização acontecendo, quando você é proibido de adentrar qualquer outros espaços, aquele acaba se tornando um refúgio. Acaba se tornando um local onde essas pessoas podem ser elas mesmas, onde podem encontrar os seus iguais, onde podem se apaixonar, encontrar o amor, dançar romanticamente ou encontrar parceiros sexuais. Enfim, Stonewall se tornou um lugar de refúgio. E Stonewall começou como sendo um bar frequentado apenas por homens gays, não que fosse uma regra, mas o fato é que ele era frequentado apenas por homens gays. Até que a gente teve Marsha P. Johnson. Ela disse que a primeira vez que ela foi ao bar de Stonewall, ela estava usando roupas femininas e perguntou aos seguranças se eles achavam que ela era um menino ou uma menina. Eles não responderam, ou porque não souberam responder, ou porque não quiseram responder aquela indagação, e foi daí então que ela decidiu que aquele seria o espaço dela e adentrou o bar. E foi assim que o bar de Stonewall começou a ser frequentado por drag queens, né, que eram em sua maioria mulheres trans. E assim a gente teve também Silvia Rivera começando a frequentar aquele ambiente, né, Silvia Rivera que era tão amiga da Marsha, entre muitas outras pessoas trans ilustres que ficavam ali naquele ambiente convivendo.
E também não foi só de mulheres trans que a gente viu o bar de Stonewall começando a se encher. Mulheres lésbicas também começaram a frequentar o ambiente, porque ali realmente era um local de refúgio para essas pessoas. Então elas começaram a frequentá-lo, e assim a gente tinha ali Stonewall sendo um local onde você encontrava todas as letras da sigla LGBTQIA+, mesmo aquelas letras que ainda não tinham uma definição em si, aquelas letras que ainda não tinham uma nomenclatura para elas, estavam todas ali naquele ambiente sujo e insalubre de Stonewall. E agora nós chegamos no ano de 1969, aquele que era um ano eleitoral nos Estados Unidos, onde seriam definidos as prefeituras das cidades. E Nova York, obviamente, era uma dessas prefeituras a serem definidas. E nisso, o até então prefeito Lindsay, querendo a reeleição em novembro daquele ano, decidiu que ele iria começar a mostrar serviço. E dentro desses serviços a serem mostrados estava a intensificação da perseguição contra pessoas LGBTQIA+, algo que começou a ser noticiado nos jornais como uma limpeza da Times Square e de Village, que eram os locais mais frequentados por pessoas LGBTQIA+. Sim, limpeza. Como se nós fôssemos apenas um lixo a ser descartado e não de fato seres humanos. Com isso, né, com toda essa exposição midiática da intensificação da caça aos LGBTs, alguns grupos de civis começaram a se sentir representados por aquilo e começaram a se sentir também no direito de fazerem o mesmo. Então a gente começou a ver grupos de vigilantes sendo mais frequentes ali. Vigilantes esses que procuravam pessoas LGBTs para, enfim, matá-los. Nesse período não era nada incomum serem encontrados corpos de pessoas LGBTs que ia mais com a garganta cortada ali, boiando no rio. E foi sob esse cenário aterrador que nós chegamos no dia 28 de junho. Sim, é agora que a gente vai falar do início de tudo. Era madrugada de 28 de junho de 1969, quando a polícia decidiu invadir o bar de Stonewall. Mas, diferente das operações anteriores, a máfia não foi previamente avisada da invasão, e a invasão, inclusive, ocorreu em um horário muito mais tarde do que costumava ocorrer. Então, se comumente as invasões aconteciam no período ali do início da noite, né, antes das pessoas irem muito pro bar, então o bar, enfim, estando em um momento mais vazio, dessa vez não. A polícia decidiu ir muito mais tarde, chegando em Stonewall no pico de lotação daquele bar, inclusive com muitas outras pessoas chegando para adentrar ao bar. Então, eles foram exatamente no pior horário que eles poderiam ter ido. Porque quando a música parou e as luzes se acenderam, o bar estava abarrotado. A polícia então foi começando a tirar as pessoas dali de dentro do bar, né, fazendo a sua operação de costume, até o momento em que, já fora do bar, né, quando muitas das pessoas já tinham saído do bar, eles foram prender uma das mulheres lésbicas que estavam ali em Stonewall. Mas ela não deitou, ela resistiu à prisão e ela foi espancada. No que ela foi espancada, as pessoas que estavam ali à volta ficaram totalmente enfurecidas, né? Se já estavam com raiva antes, ficaram com muita mais raiva ao ver a polícia agredindo covardemente uma mulher. E nisso começaram-se, então, os xingamentos. A polícia foi chamada de porcos, né? Tinham muitos gritos de pessoas os chamando de porcos, os chamando de fichinhas, e inclusive jogando moedas na polícia, porque a polícia não valia nem um centavo. Vale ressaltar que uma boa parte das pessoas que iniciaram esses gritos e que começaram a jogar moedas na polícia foram as drag queens. A multidão, então enfurecida, começou a encurralar os policiais, onde eles foram muito pressionados contra as viaturas, e alguns homens gays faziam piadas com isso, dizendo que as bundas dos policiais ficavam muito bonitas ali, pressionadas nos carros. A polícia, então, foi ficando com medo daquela multidão enfurecida, daquela multidão que estava vindo para cima deles, estavam os empurrando e os encurralando, e então fugiram para dentro do bar. Isso mesmo, a polícia se refugiou dentro do bar de Stonewall, junto com as pessoas LGBTs que ainda não tinham conseguido sair. E nisso que a polícia se refugiou no bar e se trancou lá dentro, as pessoas que estavam do lado de fora, morrendo de ódio de toda aquela coisa, de toda aquela perseguição, cansados de ficarem sofrendo aquilo calados, fizeram uma verdadeira revolta mesmo. Então, os gritos eram muito intensificados, as pessoas batiam nas paredes do bar, batiam nas portas do bar,
para poder adentrar ali onde os policiais estavam refugiados. Eram muitos gritos sendo ouvidos, muitos xingamentos. Algumas drag queens começaram a quebrar paquímetro da rua junto com mulheres lésbicas para poder usar aquilo para bater na porta do bar até que a porta fosse arrebentada, enfim. E esse momento de tensão dos policiais dentro do bar durou muito tempo, com as pessoas ali fora gritando. E as pessoas começaram a jogar coquetel molotov aos arredores do bar, então a gente tinha alguns focos de incêndio já ocorrendo ao redor de Stonewall. Até que algumas das policiais mulheres que estavam refugiadas dentro do bar conseguiram sair pela janela dos fundos do bar e então conseguiram contatar a polícia e pedir reforços, porque até então os policiais que estavam refugiados dentro do bar não conseguiam contato algum com as delegacias. Foi então que chegaram alguns ônibus com a tropa de choque, levando escudos em suas mãos e cachorros aos seus lados para poder combater aquele bando de bicha revoltada. Mas as gays não deitaram, as sapatões não deitaram e as trans e drag queens muito menos, e a revolta foi intensificada. A multidão, enfurecida, foi para cima dos policiais e encurralaram eles. Exatamente, encurralaram a tropa de choque, que tentou fugir, mas foram cercados, porque as pessoas LGBTs já tinham tomado todo aquele espaço aos arredores de Stonewall. Então, quando a polícia ia para um canto, as gays davam a volta ali, chegavam antes da polícia e não deixavam eles passarem. E quando eles iam voltar, já tinha outros grupos aqui, então a polícia se viu cercada. E foi então que começaram a jogar latas de lixo pegando fogo na polícia. Estava um verdadeiro pandemônio ali acontecendo, com as gays enfurecidas e gritando frases como gay proud. Era muito ouvido isso, gay proud, ali, naquele ambiente revoltoso. E no meio da baderna, alguns homens gays começaram a dançar cancan, de braços dados ali, dançando e cantando músicas muito ótimas, muito incríveis, inclusive, que diziam coisas como, abre aspas, nós somos as garotas do Village. Temos os cabelos cacheados e usamos macacões acima dos joelhos. Fecha aspas. O deboche com a polícia estava totalmente instaurado, porque as gays, mesmo quando estão na revolta, mesmo quando estão brigando com sangue nos olhos, elas são debochadíssimas. E eu amo isso. E nem preciso dizer que tudo isso estava sendo liderado principalmente pelas drag queens, compostas majoritariamente por mulheres trans e também pelas sapatões, né? Então tinham muitas mulheres representando essa revolta. Geralmente essa história é contada falando apenas dos homens gays, né? Mas não eram apenas eles. Algumas das pessoas que estavam mais à frente de tudo eram pessoas como Sylvia Rivera e Marsha P. Johnson. Inclusive, a Marsha P. Johnson, ela chegou quando a revolta já estava instaurada. Ela chegou no bar quando já estava tudo ali pegando fogo, já estava um caos, e ela se juntou na multidão e foi brigar com a polícia. A Sylvia Rivera conta que as duas eram algumas das que estavam mais à frente do movimento, eram algumas das que estavam mais ali dispostas a apanhar da polícia, mas lutando pela causa. E a revolta não parava, e foram chegando mais reforços policiais, mas ainda assim, ninguém deitou para os policiais e foi uma briga muito, muito, muito feia e incrível. Não vou mentir, eu gostaria muito de ter participado disso tudo porque deve ter sido incrível e muito eufórico. E depois, quando as pessoas conseguiram entrar de novo em Stonewall, né, enfim, com a porta ali já arrebentada, elas quebraram muitas das coisas que estavam ali dentro. As jukebox foram quebradas, os espelhos foram quebrados, tudo isso deixando os policiais extremamente assustados. E o saldo daquela noite foram várias latas de lixo pegando fogo ali aos arredores do bar. Os pneus das viaturas foram cortados. Os policiais ficaram totalmente amedrontados porque eles estavam esperando mais uma batida ali contra as bichas fracas e delicadas que não são capazes de revidar. Mas não. As gays não deitaram, nenhum LGBT deitou. E a revolta foi bonita, colocando a polícia para correr ali naquela noite, porque durou exatamente a noite quase inteira. Quando os conflitos foram acabar, já estava perto do dia amanhecer. Então foram muitas horas de baderna ali acontecendo. Uma baderna incrível, maravilhosa e que dá muito orgulho.
E as coisas não podiam parar apenas naquela briga, apenas naquela revolta, apenas naquele dia. Então, no dia seguinte, cerca de 5.000 panfletos foram impressos e foram distribuídos por Nova York, contando exatamente o que tinha acontecido ali em Stonewall. Porque as pessoas sabiam que os jornais não iriam noticiar aquilo com a grandeza que foi. Então esses panfletos foram distribuídos ali pela cidade, e quando foi no sábado, o bar de Stonewall reabriu. Porque a máfia, que não queria abrir mão de um dos seus pontos lucrativos, resolveu ali colocar a jukebox nova, consertar os espelhos, consertar tudo que estava quebrado, e a gente teve ali, no dia seguinte, o bar de Stonewall de volta à ativa. E o bar lotou, porque as pessoas não ficaram com medo de ir por causa da briga, não. Pelo contrário, as pessoas ficaram mais com mais vontade ainda de ir para aquele espaço que era delas, aquele espaço que tinha sido totalmente reivindicado por elas. E é claro que a polícia também não queria continuar com aquela baixa, com aquela derrota, então eles voltaram naquele sábado ali para poder ter a segunda parte da revolta de Stonewall. E dessa vez a polícia foi melhor equipada, foi com gás lacrimogênio e jogaram gás no bar, jogaram gás ali ao redor. Foram em número maior, tinha muito mais policiais do que tinha no dia anterior, na noite anterior, na verdade. Mas ainda assim as pessoas ficaram, brigaram, enfrentaram. E esses levantes dos LGBTs fizeram com que outros grupos começassem a se envolver nos meios LGBTs também, começassem a se envolver na luta LGBT. A gente teve as pessoas LGBTs de classes mais elevadas começando também a frequentar o Stonewall, começando a participar dessas revoltas, desses levantes, porque sabiam que aquilo era um meio de se conseguir direitos. Mesmo que fossem pessoas mais elitizadas, ainda assim, elas não tinham os direitos legais, né? Ainda assim, a vida delas era proibida de existir ali em Nova York. E outros grupos também que não tinham envolvimento com LGBTs começaram a adentrar aqueles espaços também. A gente teve os hippies e os movimentos anti as guerras que estavam acontecendo naquele mundo, começaram a ajudar as pessoas LGBTs, e a gente teve também o Partido dos Panteras Negras também se envolvendo com a nossa luta e ali estando lado a lado na nossa briga. Então virou algo grandioso mesmo, e é por isso que esse é um marco tão grande na nossa história. E um ano depois, no dia 28 de junho de 1970, a gente teve a primeira parada do orgulho LGBTQIA+, que naquela época foi chamado apenas de Parada do Orgulho Gay, e aconteceu em Nova York, obviamente. E a parada, que estava levando cartazes escritos Dia da Libertação Gay, saíram do Village e foram até o Central Park. A parada começou pequena, com cerca de 100 pessoas ali saindo do Village, com medo, porque muitas ameaças tinham sido feitas, né? Mas quando a parada foi ganhando espaço, quando a parada foi caminhando, mais pessoas foram se juntando, e quando chegou no Central Park, aquelas 100 pessoas já tinham se tornado cerca de 2.000 pessoas. E aquelas pessoas ficaram ali no Central Park, protestando, se divertindo, brincando, beijando, enfim, sendo elas mesmas. E foi assim que o nosso movimento nasceu. Foi assim que o orgulho LGBTQIA+ nasceu. E é por isso que esse é um dia tão importante para nós. Obviamente, depois disso, nós tivemos várias coisas problemáticas dentro do nosso meio acontecendo. A gente teve a alienação, o afastamento que a comunidade quis das pessoas trans, né? Então, aquelas que foram algumas das principais revolucionárias na revolta de Stonewall foram deixadas de lado. Sylvia Rivera e Marsha P. Johnson passaram a ser pessoas não gratas durante um tempo ali, e também mulheres lésbicas foram sendo um pouco invisibilizadas, e um tipo de conservadorismo dentro do meio LGBT começou a crescer ali nos anos seguintes, com essa tentativa das pessoas gays de se adequarem àquela sociedade, né? Então queriam, enfim, seguir os moldes daquela sociedade. Enfim, muitas coisas aconteceram a partir daí, muitas dessas coisas não foram coisas boas, como eu disse aqui, mas eu falo sobre isso em outro vídeo. Eu pretendo fazer um vídeo sobre a Marsha P. Johnson e sobre a Sylvia Rivera, contando a história dessas mulheres tão importantes para o movimento trans e também para o restante do movimento LGBT.
Essas que são consideradas as mães do orgulho, as mães do movimento LGBTQIA+, e as mães do início do movimento transgênero também. Eu vou fazer um vídeo falando sobre elas, mas isso vai ficar só para o dia 28 de junho de 2022. Pois é, vamos ter que esperar um ano aí para sair esse vídeo. E é por isso que é tão importante que a gente comemore o 28 de junho, porque foi no 28 de junho de 52 anos atrás que nasceu o movimento LGBTQIA+, que nós pudemos começar a nos chamar de pessoas orgulhosas. A gente começou a ter orgulho de quem nós somos. E se hoje a gente pode andar nas ruas, se hoje a gente pode se casar, se hoje a gente pode adotar crianças, se hoje a gente pode formar famílias, se hoje a gente pode mudar o nosso nome, o nosso sexo na certidão de nascimento, se hoje a gente pode adentrar espaços públicos, se hoje a gente pode viver com um mínimo de dignidade, é porque muita gente lá atrás sofreu, muita gente lá atrás morreu, apanhou e escreveu a nossa história com sangue. E é por isso que a gente tem que ter orgulho, porque nós temos muitos motivos para nos orgulharmos. A nossa história é cheia de luta, é cheia de conquistas, é cheia de derrotas também, e é cheia de muita cultura, de muito divertimento e de muitas coisas que nós devemos sim nos orgulhar. E é com muito orgulho que eu chego aqui ao fim desse vídeo, desejando a vocês um feliz Dia do Orgulho LGBTQIA+, porque são 52 anos de luta, mas são muitos mais anos de existência, são muitos mais anos de luta não organizada também. Enfim, esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais!